esta vai ser diferente. Porquê? Porque vai-se focar em empresas específicas que constam da nossa watchlist e que eu vou aqui mergulhar, no fundo, dar um complemento aqui àquilo que é feito para que todos aqueles que têm este interesse também em mergulhar um bocadinho nas empresas, perceber um bocadinho mais o que é que se passa nos earnings, aqueles que não têm também aquela pachorra para ir abrir os relatórios, os PowerPoints, as apresentações, se calhar conseguem fazer aqui um acompanhamento se for neste formato live, dinâmico, em que eu vou percorrendo os slides e vou apresentando precisamente muito do conteúdo que está na própria fonte, que são os tais relatórios e as apresentações das empresas. Pronto, sem mais demoras, nós vamos começar então aqui pela United Health, uma empresa, a maior empresa de saúde do mundo, uma das empresas da nossa watchlist, uma empresa defensiva, foi das primeiras a reportar aqui nesta earnings season que já começou, já tivemos aqui vários nomes interessantes a reportar. Portanto, nós estamos agora no período de abril, maio, junho, é o segundo trimestre do ano, mas nós vamos ver aqui maioritariamente resultados referentes ao primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre acabou e agora nós estamos a ver as empresas a reportar os resultados que aconteceram durante estes primeiros 3 meses do ano. No que diz respeito à United Health, vocês vão dizendo aí no chat quem tem a United Health. Que se acuse, ok? No fundo é United Healthcare Group, que isto é um grupo, depois divide-se em United Healthcare, que é o segmento dos seguros de saúde, os planos de saúde, e depois o segmento da Optum, que tem a ver com os cuidados médicos, tem a ver aqui com a componente mais de serviços na área da farmacêutica e também tecnologia para a área de saúde. Deixa-me ver aqui quem é que se acusa. Temos o André Furtado que até trabalha na área de saúde, se não estou em erro. O Marco tem, o Vitor, o iPhone 290, que eu não sei, eu sei que o Asus é a Maria. O iPhone É o meu, é o 290. João Carneiro. João Carneiro. Ah, o João, o João. Vou dizer, ok, já vê se eu não me esqueço. Pedro, Pedro também tem. Pronto, relativamente à United Healthcare Group, nós estamos a ver uma ação, né, que veio por aí abaixo e caiu muito desde aqueles máximos que fez nos US$ 600, por aí. Portanto, nós estamos a olhar aqui para uma empresa que caiu 50% ou mais, até mais de 50%, por causa aqui de alguns drivers de crescimento que eu vou contexto, alguns drivers de desaceleração do crescimento e contexto menos favorável, que eu até vou contextualizar antes de nós mergulharmos também aqui nos earnings e voltarmos aqui ao gráfico para compreender melhor o contexto atual, até em termos de price action, momentum, técnico da ação. Recordar só aqui o que é que fez os lucros colapsar em 2025. Os custos médicos aumentaram, né, o chamado Medical Care Ratio, que tem a ver com todo o dinheiro que a United Health recebe à conta dos seguros e dos planos de saúde, ok? Eh, Quanta percentagem desse dinheiro todo é que ela tem que depois gastar a prestar os cuidados, né? É que se comprometeu. Portanto, quanto maior o Medical Care Ratio, menos dinheiro sobra, menos margem sobra. Claro que isto em termos empresariais é pior e para os acionistas também é pior. E o que é que nós assistimos aqui? Foi uma subida dos custos médicos que, à conta de uma tabela de preços desajustada, no sentido em que a administração aqui não fez um bom trabalho a prever a estrutura de custos que ia ter e não conseguiu implementar uma tabela de preços ajustada no início do ano, depois andou a correr atrás do prejuízo e começou apenas e só aqui mais no último trimestre de 2025 a iniciar na prática as medidas que teve que implementar, naturalmente, e com as quais entrou aqui já em 2026 com esta estratégia definida, né? Que prioriza recuperar margens através do aumento de preços disciplinados, mesmo que isso implique aqui uma redução deliberada no número de membros, porque nesta fase aqui não interessa tanto atendermos muitas pessoas se isto não é um negócio lucrativo. Portanto, pensem sempre, tudo aquilo que se faz tem que ser lucrativo do ponto de vista empresarial e não tanto expansão, expansão, expansão a todo custo, sobretudo numa empresa que já é a maior empresa de saúde do mundo, portanto já tem que operar aqui com uma estrutura de custos muito mais controlada e de uma forma mais lucrativa, até porque United Healthcare, além de ser uma boa âncora,
quando o mercado cai, corrige, portanto tem uma correlação negativa. Quando está bem, né, o que nós estamos a ver agora é que a empresa acaba por ter uma correlação, por exemplo, muito positiva com as software stocks, não é? Porque tudo coincidiu ao mesmo tempo. Software desabou, e o United Health também viu esta situação aqui a impactar, também acabou por coincidir tudo. Agora, num contexto natural, oferece um bom edge à carteira, um bom contrapeso, e, bom, lá está, é preciso que as coisas corram bem. Eu ia dizer aqui mais qualquer coisa, mas entretanto esqueci-me. Recordei-me. Então, além disso, paga um bom dividendo, ok? Mas para pagar um bom dividendo, a estrutura de custos também tem que ser disciplinada para o payout ratio não subir em demasia. Um, e até porque depois a empresa precisa também de liquidez para fazer face aqui aos investimentos que tem que fazer para continuar a crescer de forma sustentável, não é? Como eu disse anteriormente, tem vários negócios, não é? Não são só os seguros, tem também a componente dos cuidados médicos, tem a componente de tecnologia, tem a componente dos serviços na área da farmacêutica. Portanto, há aqui várias situações. Teve que, eventualmente não, teve que, isto não foi eventualmente, tiveram mesmo que fazer, analisando a estrutura de custos deles, identificaram uma série de contratos, né, de compromissos que já tinham para prestar aqui serviços, mas onde não iria haver margem para grande lucro. Portanto, era uma série de contratos onde a empresa ia operar de forma não lucrativa, e eles perceberam isto, bem, vamos ter que fazer aqui uma provisão de 600 milhões para realmente fazer face a estes custos, né, a esta não lucratividade, a este inclusivamente prejuízo que poderia advir no fundo, não terem antecipado bem os custos que iriam ter, e à conta disso já tinham aqui alguns compromissos onde não havia grande interesse financeiro. Política governamental não favorável, como todos sabemos, né, o ambiente de financiamento não está a ser o mais abonatório para as seguradoras nesta administração de Trump, né, que estão a favorecer investimentos na área dos semicondutores, investimentos na área da defesa, ok, investimentos na área da industrialização, e não estão tanto a lá está, isto tem que haver um equilíbrio, né? No mundo ideal ia-se a todas, mas sabemos bem que nos orçamentos de Estado, né? E aqui também não haverá de ser exceção, eles acabam por ir um bocadinho à boleia daquilo que são as linhas estratégicas de cada administração, e nesta fase isso está a ter aqui alguma penalização nos programas Medicare Advantage, Medicare, Medicaid, nos quais a United Health também tem aqui exposição. Vejam, aqui, portanto, nós assistimos a uma subida do Medical Care Ratio. Reparem, em 2025 ficou aqui nos 89,1%. Portanto, só sobrou aqui cerca de 10,9% de liquidez. Quando a média, né, a média anda aqui entre os 82 e 83. Portanto, já tínhamos assistido aqui a uma subida em 2024. Aqui a administração, porventura, achou que esta subida não iria ter uma aceleração ainda maior em 2025. Acharam que provavelmente seria algo dentro deste género, não se precaviram, e depois foi o que foi, o descalabro que foi. Portanto, começaram logo a encetar aqui medidas corretivas, e no segundo quarter de 2026 reportaram que no Q1 de 2026 o Medical Care Ratio já está aqui em 83,9. Portanto, isto aqui está aqui a induzir um bocadinho ao contrário daquilo que eu disse, né? Isto aqui é o reporte. Eu tirei este gráfico aqui de um artigo do Seeking Alpha, e é o reporte. Eles agora, neste trimestre, reportaram resultados relativamente ao trimestre anterior, e no trimestre anterior, Q1 2026, foi 83,9. Já está aqui muito mais condizente com a média, ok? Ainda não está, mas está a caminhar para se controlar. Portanto, a estratégia de repressificar agressivamente está a dar resultados, e curiosamente já vamos ver como a estratégia de, olha, nós vamos repressificar, não interessa se perdermos beneficiários, e isso está inclusivamente a fazer recuar aqui aquilo que era a expectativa dos próprios benefícios governamentais que vinham ou que estavam a ser pensados para 2027 para estas seguradoras. Recentemente, vocês viram, a United Health, antes dos earnings, deu um pulo, ela e outras seguradoras, por causa desta notícia que saiu. A CMS, e a sigla já não sei de cor, mas vamos ver aqui rapidamente. CMS USA,
Centers for Medicare and Medicare Services, agência governamental. Portanto, é esta instituição, esta entidade, ok, governamental, que efetua o pagamento às seguradoras, ok? Eles fazem uma série de pagamentos e aqui o aumento, né, dos refunds, que agora até me falha a palavra em português, né, no fundo, a devolução, eh, não é bem uma devolução, né? Mas no fundo o financiamento que eles dão às seguradoras, a expectativa era aumentar praticamente nada em 2027. E eles aqui recuaram, vão aumentar aqui os pagamentos para 2,48% e aqui já fecharam, né? Finalizaram mesmo aqui os pagamentos às seguradoras, definiram mesmo que será estes 2,48%, e além disso, aqui algo muito interessante que também na altura não me chamou a atenção, mas agora a preparar a live fui mergulhar, né? Também a vantagem disso é mergulharmos um bocadinho nos earnings e perceber o que é que está a afetar estas empresas. Eles reviram o sistema de classificação das seguradoras. Portanto, há uma espécie de classificação, lá está, com base num conjunto de critérios que, que esta entidade tem para avaliar aqui as seguradoras. Eles eliminaram aqui alguns critérios que eram demasiado complicados de atingir e tornaram, por conseguinte, significativamente mais fácil a obtenção de melhor pontuação. Portanto, mais pontuação significa que mais dinheiro federal entra. Portanto, é no fundo aqui um quality bonus money. Quanto maior for a tua pontuação, tu também é como se pudesses ter direito a receber mais. Ok? Isto tudo somado, né, quando se juntam outros ajustamentos de risk scoring e model assumptions, vários analistas estimam que o benefício económico real ronde perto de 4 a 5%. Okay? Além deste impacto económico aqui de 2,48%, esta medida aqui de facilitar com que as seguradoras tenham melhor pontuação para com isso obter mais financiamento, podemos ter aqui um impacto de 4 a 5%. Ora, isto significa o quê? Podemos ter aqui um reacelerar, pelo menos mais do que era a expectativa das margens de lucro das empresas. Aqui, a continuidade. Nós vimos que as seguradoras, nomeadamente a United Healthcare, que nós acompanhamos mais de perto, a estratégia foi muito agressiva no que diz respeito a cortar um bocadinho, abrandar um bocadinho a expansão dos cuidados de saúde na Optum Health e ajustar aqui o pricing, sem medo de perder membros. Efetivamente, aqui uma preocupação muito grande em voltar aqui o negócio tem às economias a que habituou os acionistas. Isso ajudou também, não é? Certamente não só a United Health, outras seguradoras perceberam o mesmo, e sobretudo num contexto em que, em termos macro, o governo não está propriamente amigo, começou a haver aqui um lobbying massivo. Né? Estes gajos nem em 2027 nos vão dar um enquadramento mais favorável, isto assim não dá. Então, a proposta inicial de janeiro, né, que fez com que aqui no início do ano nós víssemos aqui as seguradoras a cair ainda mais, a levar ainda mais pancada do que aquilo que já tinham levado nos últimos meses. No início do ano começou logo não favorável, com esta notícia de que se previa que o pagamento para 2027 subisse apenas 0,09. Houve o lobby da indústria, eles reviram, portanto, o regulador percebeu que se apertasse demasiado, os planos podiam cortar benefícios, não, os planos de saúde destas seguradoras, a oferta delas começava a cortar benefícios, seguradoras podiam abandonar mercados, simplesmente dizer, olha, não é viável para nós operar aqui, neste estado, com tantas instalações, por exemplo, né, diminuir um bocadinho a oferta, lá está, menos às vezes é mais, do ponto de vista da eficiência das margens de lucro, e milhões de idosos, né, sentiriam o impacto antes das eleições. Portanto, e sabemos que é uma população altamente vulnerável e que está também envolvida aqui ao abrigo de Medicare Advantage, Medicaid, destes planos subsidiados. Então houve um recuo. Portanto, nós estamos a ver aqui, né, a United Healthcare, isto é aquela lógica das empresas too big to fail. São demasiado grandes para realmente falharem, até porque há né, este impacto negativo que depois pode fazer-se sentir na opinião pública relativamente à administração e, como em tudo na vida, né, quando há eleições, a popularidade é importante. Os principais números deste trimestre.
Estou a ouvir aqui alguma malta aqui a falar. É o Renato, entretanto, já, entretanto vai pedir aqui para entrar na live. Estava aqui a pedir o link. Ora bem, relativamente aqui aos números, dizer que receitas subiram ligeiramente. Os earnings per share ajustados também, ok? Subiram ligeiramente. Margem diminuiu, praticamente flat, né? Aqui a grande vantagem ou a vitória, este ponto positivo que se pode assinalar é os 83,9% do Medical Care Ratio, que já baixaram. Okay? Baixaram aqui quase 1%. A estrutura de custos operacionais aumentou um bocadinho. Ok, aqui aumentou um bocadinho, isto já não é tão positivo, contrasta, não é, aqui com um indicador que vai mais aproximado, vai mais diretamente ali a ter que ver com efetivamente os custos médicos. Aqui tem a ver com toda a lógica de custos operacionais que a empresa tem e nos quais a empresa incorre, subiu ligeiramente. Cash flow operacional, aqui um salto muito grande, que é ótimo. E em termos de dívida, também baixaram. Portanto, estão aqui também preocupados em desalavancar um bocadinho, cortar também, e isso vimos, não sei se, acho que vou falar aqui, eles desinvestiram em geografias onde não interessa, nomeadamente na América Latina, no Reino Unido, fizeram aqui alguns desinvestimentos e também, pelo meio, estão a aproveitar para desalavancar um bocadinho em termos de dívida. Quando olhamos para os segmentos, ok, aqui nas seguradoras, no segmento de seguros de saúde, aqui efetivamente está tudo bem. Aqui, receitas de 86,3 mil milhões versus o ano passado, trimestre homólogo 84,6, portanto subida de 2%. Depois este segmento tem aqui subsegmentos, mas todos eles reportaram crescimento, ok? Todos eles reportaram crescimento. Aqui, Medicare and Retirement está exposto ao Medicare Advantage, Community and State está exposto ao Medicaid. Todos eles, curiosamente, mesmo num ambiente exigente, difícil, todos eles reportaram crescimento de receitas. Aqui na Optum, Optum Health, prestação dos cuidados, onde efetivamente eles fizeram aqui um recuo, não tanta expansão, mas mais, lá está, focar agora na eficiência e também ajustar a tabela de preços pode ter motivado aqui a não terem gerado tanta receita. Isto cresceu aqui 3%, decresceu 3% comparativamente ao trimestre homólogo do ano passado. A Optum Insight, que é a área das tecnologias para o setor médico, cresceu 2%. Optum RX, a área farmacêutica, gera muito dinheiro, gera cerca de metade aqui da Optum. Também cresceu aqui 2%. Portanto, em termos de receitas, o negócio está a andar, ok? O negócio está a andar. Quando olhamos para a lucratividade no cômputo geral, bem, menos 1%. Ainda não estamos naquela fase em que se está a sentir que a tabela de preços nova, né, efetivamente está a permitir fazer descolar novamente as margens, ok? Mas pelo menos elas não estão a cair por aí fora. Está a haver aqui algum desinvestimento também em algumas áreas e durante este processo de execução operacional, agora, enquanto acionista, espero começar a ver estes números expandirem daqui para a frente. Mas aqui não estamos a falar de margem, aqui estamos a falar de quantidade, né? Quantidade de earnings from operations, quantidade de lucro operacional. Aqui um decréscimo que contrasta com mais receitas. Portanto, não só aumentaram as receitas, mas pelo contrário, o lucro não foi tanto. Isto invariavelmente significa que a margem, né, deteriorou-se aqui um bocadinho pelo caminho. E onde é que isso aconteceu? Não foi no United Healthcare, né? Não foi nos seguros. Os seguros aumentam as receitas, né? O revenue, e aumentou também aqui os earnings from operations, né? O lucro operacional. Até aqui tudo bem, né? Este segmento continua
Pá, eu acho isto interessante, né? Porque não foi efetivamente nos seguros. Os seguros têm muito esta capacidade de pricing power, ok? Foi efetivamente depois aqui. Aqui é que houve um rombo grande na Optum, 15% menos de, de lucro comparativamente ao trimestre homólogo, né, ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui as receitas praticamente não podemos dizer que tenham nem subido nem descido, né? Elas estão praticamente flat, né? Decresceram aqui 0,2 bis, não é assim muito relevante. Portanto, isto dá aqui 200 milhões. Não é muito relevante. Agora, o que é relevante foi este rombo aqui no lucro. Vamos ver agora aqui um bocadinho a watchlist. Vou só percorrer aqui para muitos de vocês que ainda não sabem, ok? Na watchlist, né, a watchlist está cada vez mais a evoluir. Também acho que não vai evoluir muito além disto, porque também não quero incorporar aqui muita coisa. Mas além de nos dar os valores intrínsecos e os descontos e os níveis de buy, eu reitero que vocês podem clicar na empresa, ok? Deixa eu ver se até dá para aumentar um bocadinho. Podem clicar na empresa ou até vir aqui em baixo, né, vocês têm esta aba em que podem clicar no ticker e vão para a página da empresa individual. Ok? Deixa-me só ver aqui se não há ninguém com o micro ligado. Não. Bem, vão para a página da empresa individual. Na página da empresa individual tem aqui analisar os earnings e tem os relatórios, ok? Os relatórios, os deep dives, né? Aqui os relatórios escrito e em podcast. Portanto, relativamente ao escrito, vocês clicam, vêm ter ao relatório e podem acompanhar com mais minúcia a performance que a empresa vai tendo. Estes relatórios seguem uma estrutura, ok? Já vimos aqui o resumo geral da performance, não vou tocar muito aqui. Vou percorrer só aqui rapidamente aqui os aspectos positivos e negativos, de uma forma resumida, para nós também termos tempo para picar aqui várias empresas, ok? Ao nível dos aspectos positivos, melhoria do Medical Care Ratio, não é? Já falamos. Earnings da United Healthcare, expansão de margem. Aqui neste segmento houve expansão de margem, ok? Embora no cômputo geral isso não tenha acontecido. Mas no segmento, né, dos seguros, planos de saúde, isso aconteceu. Cash flow operacional robusto, ok? Significativamente superior, né? Vimos aqui 8,9 mil milhões de dólares, muito superior aos 5,5 mil milhões. Portanto, isto é dinheiro gerado com as operações, com o core business da empresa, que assenta aqui em todos os seus serviços, né? Cada segmento, isso o segmento tem o seu core, mas pegar nisso tudo e temos aqui o dinheiro gerado com o core business, com as atividades com as quais se compromete a empresa, né? E aquilo que ela pretende fazer na prática. Não falamos aqui de outro tipo de atividades extra, cuidados de saúde, extra seguros, etc. Falamos aqui dessas atividades todas. Portanto, é um negócio que gera muito dinheiro mesmo. Compounding machine autêntica, aqui no nosso Analytics, né? Em termos de receitas, nós vemos uma empresa constantemente a subir. Aqui, em termos de cash flow, o negócio gera muito dinheiro, né? E, no entanto, passou aqui por, né, uma fase mais eh, desafiante, né? Temos estas quebras grandes, nós estávamos habituados a quase 20 bis, né? 20 bis ou mais de cash from operations e de repente levamos com um Roma 2024 e 2025 que inevitavelmente fez com que o preço corrigisse. Mas em termos de receitas, é uma compounder e agora a expectativa é que este dinheiro volta a aparecer eh, assim que a empresa conseguir voltar aqui a ter a sua estrutura de custos já mais bem assegurada pelo pricing que tem nos diferentes segmentos. Melhoria do Optum Health aqui. Bom, o Optum Health é o segmento, é o patinho feio, ok? Eh, onde é que eles dizem que houve aqui melhorias?
Na earnings call, a COO Krista Huppert destacou dois drivers principais da melhoria: desenvolvimento favorável de reservas de períodos anteriores, concentrado em mercados com foco intensivo em gestão clínica e melhorias operacionais contínuas, incluindo um aumento de 12% nas patient facing hours, que são as horas que efetivamente os profissionais de saúde passam a interagir e lidar com os pacientes e não em tarefas burocráticas, administrativas ou até, entre aspas, a olhar para o balão quando não tem a agenda naquele momento. Ok? Há menos ineficiências desse ponto de vista, ok? Mais tempo dedicado aos pacientes e desenvolvimento favorável de reservas de períodos anteriores significa o quê? Aquelas provisões que eu vos falei, os tais 600 milhões de dólares de reservas que eles tinham feito, ok? Para fazer face a contratos desfavoráveis, onde iam incorrer aqui em perdas. Isso significa que as coisas não estão a correr tão mal como eles previram e não precisam estar a gastar tanto desse dinheiro, ok? A renegociar contratos, a delegar ou até a cancelar esses mesmos contratos. Portanto, as coisas têm estado a correr um bocadinho melhor à medida que eles implementam essas medidas e estão a ser implementadas aqui no patinho feio, né? No Optum Health. Né? Patinho feio, precisamente por isso, não é? É o único que não está aqui a crescer receitas e as coisas, mas aqui em termos de earnings from operations, de lucro, a coisa até aparentemente está melhor do que aquilo que eles previram. Mais, Optum RX, aqui o segmento na área das farmacêuticas, receitas cresceram, ok? O Optum RX iniciou o ano com o onboarding de mais de 800 novos clientes, mantendo a satisfação dos membros acima de 95%. A capacidade Pre-Check Prior Authorization reduziu o tempo de aprovação de prescrições de mais de 8 horas para menos de 30 segundos. Aqui, só dizer, possível investigar um bocadinho mais o que é isto, o Pre-Check Prior Authorization, de uma forma resumida, em termos burocráticos, para um médico passar aqui medicação, havia aqui um hiato de tempo, tinha que ir à seguradora, a seguradora tinha que aprovar, e, portanto, todo o percurso burocrático de passar isto pelo sistema até realmente a aprovação da prescrição, não é? Até a prescrição estar aprovada, isto demorava aqui mais ou menos 8 horas. E com inteligência artificial, que é uma das medidas de eficiência também que eles estão a promover, o sistema consegue em menos de 30 segundos agilizar. Eles não implementaram isto em todas as clínicas que têm, ok? Eles estão a implementar faseadamente e à medida que testam, fazem algumas provas de conceito e veem que isto efetivamente não dá barraco pronto, e tem sucesso, eles agora vão escalar. Portanto, são medidas de eficiência que também ajudam. Inteligência artificial e modernização tecnológica, isto vai precisamente tocar naquilo que eu vos estava a dizer. Eles estão a investir em medidas de inteligência artificial ao longo do ano. Foram destacados aqui casos concretos de retorno. A plataforma Optum Real já processou mais de 500 milhões de transações no ano. O Digital Prior Authorization, pronto, que era aquilo que eu vos estava a dizer, tem 96% de taxa de aprovação numa primeira submissão. Ou seja, submetem pela primeira vez para aprovação essa prescrição e ela, 96% das vezes, ela consegue logo ser aprovada. O chatbot de inteligência artificial generativa para membros da United Healthcare também, pelos vistos, implementaram e está a correr bem. A gestão espera um retorno conservador de 2,1, ou seja, por cada dólar investido, receber 2, dobrar, no fundo, os investimentos que estão a fazer nesta área. Já falamos aqui solidez do balanço e reduzir dívida, ok? O rácio de dívida relativamente aos capitais próprios reduziu aqui para 42,9% face aos 44,6% do Q1 2025, ok? E mesmo relativamente ao Q3, ao Q4, trimestre imediatamente anterior, que é 4 de 2025, em que o rácio era de 43,9%, portanto eles têm vindo faseadamente, continuadamente, desalavancar. No fundo, colocar-se aqui numa melhor posição para futuramente, se voltarem a ter contratempos, né, quero eu acreditar que do ponto de vista da gestão é um bocadinho isto também, desinvestir e desalavancar para também a robustez do negócio estar lá, não é? E estarem mais bem preparados para fazer face a adversidades.
Também já falamos disto, né? O Medicare Advantage 2027, rate notice favorável, o CMS alterou aqui e vai pagar mais às seguradoras. Do lado negativo, Operating Cost Ratio aumentou, portanto, refletem aqui investimentos significativos em pessoal, processos, tecnologia. No fundo, aquilo que eu vos disse, isto não tem a ver só com despesas de cuidados médicos, isto tem a ver com todas as despesas operacionais, né, nas quais se inclui então o pessoal, os processos, tecnologia, inteligência artificial também, ok? E fez com que esses custos aumentassem. Queda dos resultados em termos de lucro do Optum, menos 15%. Aqui os lucros gerados com as operações do segmento Optum totalizaram 3,3 mil milhões no Q1 2026, face a 3,9 no Q1 2025. Portanto, isto é menos 15%. Esta deterioração reflete os efeitos continuados dos custos médicos elevados no Optum Health, menores volumes no Optum RX, né, na área de farmacêuticas, e investimentos contínuos em tecnologia no Optum Insight. Perda de membros do Medicare Advantage, portanto, refletindo este pricing agressivo, mas isto não preocupa, né? Isto faz parte da estratégia, este era o objetivo de curto prazo. Medicaid, pressões estruturais continuam, ok. Bom, mas a partir de 2020, a partir de 2027, né, podemos ter aqui melhorias modestas, mas apenas se os processos de renegociação de taxas com os Estados também forem bem sucedidos. Optum Health, receita em queda, lá está, o único segmento com receitas a cair. Optum Insight também caiu aqui em termos de earnings, mas aqui reflete a transição de alguns produtos legados, né, legacy, produtos que entretanto ficaram obsoletos, para plataformas baseadas em inteligência artificial, com aqui lá está, este desinvestimento, né, nos produtos antigos, a impactar as receitas antes das novas plataformas atingirem escala e começarem a compensar. Queda de volumes aqui já falamos, né, no Optum RX, risco regulatório a persistir e investigação do DOJ, né, ainda continua, embora para já, aparentemente a empresa deles disseram recentemente que estavam disponíveis para colaborar com a justiça, etc. Portanto, até agora não parece que isto seja aqui um grande problema para já. Em termos de preço, vamos voltar aqui um bocadinho ao gráfico para eu acelerar e para outras empresas. Bom, nós estamos a ver aqui, se olharmos para a tendência, isto é gráfico diário, a tendência positiva vê-se de duas maneiras. Quando o gráfico da SMA de 50 dias cruza acima da de 150, que é esta linha verde, a de 150 e a azul, a de 50, né? Ainda não cruzou, mas temos a outra opção, que é quando o preço está acima da média móvel simples de 200 dias, que é esta linha vermelha, e essa média móvel está a curvar para cima. Portanto, isso já acontece. Nós podemos ter assistido aqui, agora vamos ver se nos próximos dias continua, podemos ter assistido aqui à inversão da tendência. O que é certo é que, pelo menos é a minha perspectiva, os piores momentos, os momentos mais negativos, parece-me que já passaram. A empresa já levou com o rombo que tinha a levar com o mispricing que teve na sua tabela de preços em 2025. Levou com aqui todas as notícias, mas que ao longo de 2025 e até início de 2026 parecia que não ia haver aqui grande subsídio por parte do governo, mas aparentemente as coisas não vão ser tão mais como se pintam. A minha perspectiva é que isto só tem agora, daqui para a frente, para melhorar, né? Tem tudo para melhorar e não propriamente para piorar. Por isso, para uma grande empresa como esta, com tantas vantagens competitivas e também pela força que tem este lobby neste setor e ser uma empresa também too big to fail, parece-me aqui muito interessante para aguardarmos agora aqui, eventualmente, que ela retraia aqui para o primeiro nível, aqui nos 320, parece-me aqui uma adição interessante. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel.
Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.